preço e pela burocratização para chegar até ela. No Hoje em dia, Brasil, há uma maneira, assim, se dizer que consiga, mas deve ser muito burocrático, né? Uma é pessoa quer muito fazer um burocrático. tratamento, ele consegue no Brasil ou ele teria que, no caso, trazer de fora? Como é que funciona essa parte? Hoje em dia no Brasil, hoje em dia no Brasil a gente tem algumas resoluções, inclusive, que está lá, que para fins terapêuticos, desde 2014, tem na legislação brasileira uma regulamentação que fala que a cannabis para fins terapêuticos ela pode ser prescrita. Entretanto, o CRM, ele não é o CRM. A legislação em si brasileira, ela não reconhece que um paciente que necessite de uma dosagem acima de 0,3, que é o que a legislação permite, possa ter a prescrição desse remédio. Então, a gente está sempre um passo atrás da necessidade individualizada de um paciente. Tá? Então, vamos pular lá para Ó, deixa eu só te o... interromper um momento que fizeram uma pergunta aqui. A maconha, ela realmente queima neurônios ou é mito? Se queimasse, eu não estaria aqui. Se queimasse neurônios, com certeza Porque sempre a teve esse mito, essa questão, né? E é muito saudável que se tenha. Quero agradecer quem passou essa pergunta. Pelo contrário, segundo as pesquisas, né, indico a vocês buscarem bancos de pesquisas que realmente sejam sérias. Então, a gente tem o Google Acadêmico, tem a PubMed, temos a Cielo. Procurem, principalmente para usos de comorbidade, de doenças, de patologias de cunho psiquiátrico. Sobretudo, a esquizofrenia, né, está sendo prescrito para esquizofrenia. Né? É lógico que um teor de THC. O que a gente tem que entender é que um paciente vai necessitar de uma dosagem maior de THC, uma maior de CBD. Só que no Brasil, o THC, ele está no rol, a planta em si, está no rol do proibicionismo. Mas o THC ele não é em si a planta, é na substância que contém na planta, não seria A isso? planta, ela tem até hoje certificado mais de 400 canabinoides. O que Aí são eles isolam canabinoides? somente. A, Vamos por parte. A planta inteira, segundo a literatura, e a gente vê isso hoje, infelizmente, graças a Deus, algumas universidades federais estão tendo a certificação para poder atestar aquilo que o Rafael Mechula, o Elisaldo Carlini, que foi o cientista brasileiro que participou de todas as discussões com o Rafael Mechula, e aqui no Brasil trouxe essa discussão na década de 70. Né? Também, felizmente, faleceu recentemente. Só que todas as pesquisas robustas, infelizmente, não são feitas no Brasil pela lei antidroga que nós temos. Até para pesquisa é proibido, no caso, então. Algumas faculdades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro já está podendo fazer. A Unicamp, recentemente, recebeu um aporte para fazer uma análise de pacientes. Né? Então, assim, a gente está ganhando um espaço um pouco ainda pequeno, mas esperamos que avancemos um pouco mais, né, nessa questão, porque nós temos tudo que Deus nos deu: solo, clima e, por outro lado, a gente tem uma fila de pacientes, há mais de 10 milhões de pacientes, mais de 10 mil só aqui no estado de São Paulo. Né? Acredito que um pouco mais, né? Se eu tivesse acesso aos dados do SUS, com certeza esses números sobem diariamente. São pacientes oncológicos, principalmente em situação de metástase. Nós temos aí pacientes que síndrome de Dravet, a gente tem pacientes com comorbidades e sequelas de AVCs, né, idosos, temos pacientes que são autistas. Isso, só 3 que eu falei. Cientificamente, a cannabis ela pode ser usada para mais de 50 patologias. Isso um dado assim que eu não atualizei nas minhas pesquisas ultimamente. Isso em questão de colaterais, bem menos que um remédio O químico, se efeito dizer. colateral da cannabis, em contrapartida de um outro fármaco, certamente é muito menor. Por quê? Ele não vai tratar a doença, ele vai tratar a causa. A cannabis ela tem uma ação comitiva. O que é isso? Nós temos sistema endocannabinoides espalhado por todo o corpo. Quando adoecemos, é porque o nosso corpo está em deficiência endocannabinoide. Então, no caso, a gente já possui naturalmente assim. Nós já possuímos o sistema endocannabinoide. Né? Recentemente, uma faculdade ela conseguiu chancelar essa matéria, o sistema endocannabinoide,
nomenclatura do curso. E existem aí outros cursos que eu oriento que os médicos tradicionalistas, os médicos, desculpem, né, eu chamar de médicos tradicionalistas, né, porque a gente tem aí uns médicos que são um pouco mais reservados, né, gostam muito de prescrever, mas a gente tem as práticas integrativas e complementares, na qual a cannabis poderia estar, que são as PICs, por meio da farmácia viva. Né? Infelizmente, por ela estar numa nomenclatura de drogas proibidas, ela não pode entrar nas práticas integrativas. E também não podem ser prescritas com um índice de THC a mais de 3%. O que é isso, gente? Eu estou segregando o paciente a sua própria dor. Então, isso chega a ser perverso. Porque se a pessoa tem dor, nossa, eu que convivo com um paciente acamado, que tem doença crônica, né, sequela de AVC, espasmos, dores neuropáticas, isso é terrível. A gente vê o paciente chorando, gritando 24 horas, porque os fármacos tradicionais não conseguiam fazer efeito. Em contrapartida, os efeitos colaterais, constipação, a boca seca, insônia, as dores se espalhavam pelo corpo inteiro, a rigidez muscular. O fármaco químico, ele não consegue... tradicional. Ele né? quer o tradicional, eu não vou falar aqui os nomes dos remédios, mas todos os remédios psicofármacos que existem no mercado, a minha mãe fez uso, inclusive de sedação. Ele acaba sendo meio que também... Ele trata de um lado e traz um colateral que às vezes, né, tipo, vamos dizer, se eu estou dizendo com uma pessoa leiga, cura de um lado, mas prejudica do outro. E já no cannabis a gente não teria esse problema. Nessa questão terapêutica, né? No uso terapêutica, né, eu vou usar essa nomenclatura porque a gente está num país muito rechaçado. Eu compreendo todo o uso como uso terapêutico, como eu falei agora há pouco. Tá? Eu penso que se o país ele tivesse uma regulamentação que olhasse para aquela família que tem uma criança autista, tem diversas crises, não consegue se adaptar, por que não receitar um remédio full espectro para essa família?